Luz que me ilumina o caminho, que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora, me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor, que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, raio duradouro que orienta o navegante perdido. Força dos humildes, dos aflitos, para os arrependidos. Brilho das estrelas do universo, o seu olhar me conduz. Esta luz é claro que é Jesus. Esta luz se me faz no caminho da vida, porque o caminho, a verdade, a vida é você. Por isso eu te sigo, Jesus, meu amigo. Quero caminhar do seu lado, segurar sua mão. Mão que me abençoa, me perdoa, afaga o meu coração. Estrela que nos guia, luz divina, o seu amor nos conduz. Vamos lá, todo mundo. Esta luz é claro que é Jesus. Esta luz só pode ser Jesus. É claro. Esta luz é claro que é Jesus. Esta luz só pode ser Jesus. Esta luz. Boa noite a todos. Boa noite. Que as bênçãos do Mestre estejam nos nossos corações. E aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. Pode sentar-se. Nesse primeiro momento, nós vamos encaminhar uma oração pedindo por cada um de nós. Então, fecham seus olhos, sintonizem com o Mestre, nosso modelo e amigo, e coloquem em suas mãos tudo que está no coração de vocês. Esse é o mês do seu nascimento. Então vamos abrir o nosso coração para recebermos todas essas bênçãos divinas de cura, de paz, de harmonia, de compaixão, de caridade. Esse é o nosso momento com esses espíritos iluminados. E confiantes nós dizemos: Pai nosso que está no céu,
santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Proteja, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo mal. Que assim seja. Como eu disse anteriormente, hoje temos um mês de dezembro iniciando, e durante todo esse mês, as nossas explanações doutrinárias o tema será Jesus. E hoje temos a Graciela Macalini, que está vindo de Criciúma. De Nova Veneza. Desculpa-me, de Nova Veneza. Sou trabalhadora do Centro Espírita em Criciúma. Tá, então não estava vindo. Não está longe. Não estou tão longe. Mas vocês têm em Nova Veneza. Em Nova Veneza nós temos um grupo de estudo. Que bom. Então, seja bem-vinda, Graciela. Seja bem-vinda e vamos vibrar para que tudo que ela tem ali preparado para nós possamos entender e mudar a nossa vida com essa. Tomara, né? Boa noite, querido. Boa noite ou boa tarde, né? A gente diz boa tarde e boa noite, mas é a mesma coisa. O que vale é o cumprimento da gente, né? Quando o Feijão fez contato com a gente para fazer, a gente se prontificou a vir uma palestra sobre Jesus. Uns dias antes eu encontrei uma amiga no banco. Vocês imaginem Nova Veneza, uma cidade de 13 mil habitantes. Todo mundo conhece todo mundo, né? Não é verdade? Aí uma amiga montou um negócio, porque Nova Veneza é a rota gastronômica, né? Montou um negócio na área da gastronomia e tal. E imagina, nós trabalhamos juntas, eu fui professora de filhos dela. E aquele abraço gostoso, a gente já não se via há algum tempo. Eu disse, daí, minha amiga, como é que estão as coisas? Tá, tudo bem, estamos trabalhando bastante. Que bom, né? Trabalho não mata, né? Que bom, trabalho não mata. A não ser um trabalho escravo. Mas aí não é trabalho. E aí é um desaforo, né? Aí veio uma voz que dizia assim, pergunta se ela está rezando, se ela está pedindo proteção. Sabe aquela voz que às vezes a gente nem gostaria de ouvir, né? Porque nem tudo a gente gosta de ouvir, né? E às vezes a gente não gostaria de obedecer. Mas eu, como tenho muita dificuldade em segurar as palavras dentro da minha boca, eu perguntei, eu disse, minha amiga, mas me conta, estás pedindo proteção para o teu ambiente? Aí ela disse, pedindo assim, não, muito, porque tu sabe, né? Eu não sou assim de pedir. Mas assim, tu não reza lá dentro. É assim, rezar também não. Mas já joguei lá dentro 3 quilos de sal grosso. E eu pensei assim, 2017 anos que Jesus veio, que nos ensinou como viver bem com as pessoas, e nós ainda usamos o sal grosso. Né? Ao invés de usar para fazer uma costela, né? Ao invés de usar para fazer uma costela, a gente ainda usa sal grosso, achando que o sal grosso vai nos trazer alguma proteção. Mas não é só o sal grosso, não. Vocês querem ver? Outras coisas que a gente também fala. Sexta-feira 13 bomba nas redes sociais, né? Bomba de simpatia, de como se proteger. E eu fico pensando, vocês lembram de alguma sexta-feira 13 que tenha acontecido algo com vocês? Porque eu nem lembro o que aconteceu ontem. É ou não é? A gente não fica aguardando o dia quando acontece alguma coisa, que aquele dia era um dia tal, por causa disso ou daquilo. Então, coitada da sexta-feira 13, né? Já Zagalo diz o quê, Zagalo?
Que o 13 é o número da sorte. Quer dizer, enquanto para alguns é azar, para outros é sorte. Então não parece meio incoerente? Porque não deveria ser a mesma coisa para todos? E quem sobe em escada? Ou quem passa por baixo de escada? Então, coitado do funcionário da luz elétrica, né? Que, ai, coitadinho da cooperativa, eu não sei o que é aqui, a Celeste? É, a Celeste? Então é assim, ó, coitadinho do cara, né? O sujeito depende da escada. Passa por baixo, passa por baixo, passa por baixo. Será que ele tem azar? E o gato preto? Crianças, vocês já pensaram se o gato preto desse azar? Aí a gente fica pensando assim, para aí, mas se gato preto dá azar, Deus não é incoerente na sua criação? Para que criou o bichinho, coitadinho? Né? Mas, cuidado, porque se um gato preto passar na frente do caminho e quebrar espelhos, vocês já pensaram, vocês gostariam de ser vidraceiro? Se realmente quebrar espelho desse azar? É só a água que está caindo lá, não se assusta. Não está caindo aqui em cima, tá? Aí tem amuletos, que depois a gente vai falar bastante sobre amuletos, e gestos e palavras. Por exemplo, ai, a pessoa está doente, ai, aquela pessoa está tão doente, e alguém diz assim, ui, vocês nunca ouviram fazer isso? Da pessoa bater na madeira, ai, sai procurando uma madeira para que ela também não fique doente. Como se bater na madeira fosse proteger alguém de uma doença, da morte. Então, pensando no aniversário de Jesus neste mês, eu fico pensando assim, se Jesus chegasse aqui agora, ele ia dizer de novo o quê? Ô, gente hipócrita! Né? Ele não ia nos chamar assim? Ele ia perguntar, ué, cadê a fé de vocês? Certamente alguma coisa ele iria questionar. Então, o que a gente pensou? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus e o Espiritismo, a importância do Espiritismo, né? E as superstições e as crendices, tá? Pensando nesse sentido. Primeiro é preciso entender que, segundo o dicionário, a gente pegou do Aurélio, mas todos eles só muda, às vezes, uma palavra ou outra, mas o significado é o mesmo. Diz que superstição é um sentimento religioso baseado no temor e na ignorância. Então, vocês vejam que as pessoas usam aquela pessoa que não sabe para que ela fique com medo. Faça isso, faça assim, faça assado, para que a tua vida mude. Né? Isso induz ao quê? A um conhecimento falso. E vai passando de geração em geração. Né? E, infelizmente, porque se assim fosse, gente, realmente nós teríamos que questionar a criação divina. Nós íamos ter que ter um tete a tete com Deus e dizer assim, mas como que tu cria o gato preto, coitadinho? Né? E com relação ao sal grosso, eu fico pensando assim, a pessoa que trabalha lá nas salinas, né, um salário miserável, por que esse sal grosso não traz sorte para aquela gente? Fala sério. Né? Deveria. Então, essas superstições, gente, infelizmente, elas são tomadas por essa questão religiosa, não a questão do divino, mas desta crendice, como se Deus fosse punir se nós não agíssemos desta ou daquela forma. Tá? Infelizmente, causando às vezes medo, né? E aí, quando a gente pensa assim, nos ensinamentos de Kardec, porque nós precisamos compreender que nós, enquanto humanidade aqui na Terra, nós temos divisores de água. Né? É um momento em que, assim, alguma coisa aconteceu que mudou completamente. A chegada de Moisés. Né? Por quê? Porque até então se acreditava que tudo era Deus. Passou-se a crer num Deus único, né? Num Deus de sabedoria, mas que ainda punia. Aí veio Jesus.
Aí Jesus vem com aquela sua bondade infinita e ele diz assim, Deus não pune, Deus ama. E ele diz assim, Deus nem perdoa. Por quê? Quem é que tem que perdoar? Quem se sente ofendido. Vocês acham que Deus vai se sentir ofendido com aquilo que a gente faz? Não. Por quê? Porque ele compreende que nós somos seres em evolução. Quer dizer, nós temos a eternidade para aprender e para evoluir. E aí Jesus falou de perdão. Jesus falou que a melhor forma de tratar o inimigo é com uma prece. Que se ele não te perdoa, não tem problema. O importante é que tu perdoe. Né? E aí, ele, nos conhecendo, ele disse, não se preocupe, porque eu vou mandar o Consolador, que vai poder esclarecer o que não foi compreendido, né? Que vai poder clarear e trazer aquilo que ainda não foi dito. E aí vem a doutrina espírita. E por que a gente pensa, que a gente tem certeza que a doutrina espírita é o Consolador? Porque a doutrina espírita passa a nos dizer quem nós somos. De onde nós viemos. Para onde nós vamos. A doutrina espírita diz assim, ô Graça, ó, vira. Problema teu. Mas o caminho é esse. Por quê? Porque ela nos mostra qual o caminho. E ela é uma coisa nova? Não, gente. Nada de novo. É aquilo que Jesus tinha dito. Mas que nós ainda não tínhamos compreendido. Porque ela fala no perdão. Ela fala no amor. Ela fala de amar os inimigos. Né? Para que a doutrina espírita acontecesse, era necessário que alguém tomasse a frente. Como em tudo, né? Quando a gente quer montar alguma coisa na cidade, não tem que alguém tomar a frente e dizer, vamos nos reunir, vamos fazê-lo. E aí surge Allan Kardec, que na verdade era um professor descrente, não acreditava em nada, até que conseguiu compreender que realmente havia uma inteligência ali, que era o quê? A manifestação dos espíritos. E aí Kardec nos traz 5 obras fundamentais. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, que tem 1019 perguntas e respostas, o Livro dos Médiuns, que fala, o que é o médium? É aquele que faz esse intercâmbio. Ele media a comunicação do plano espiritual com o mundo material. Certo? Aí ele traz o Evangelho de Jesus, a parte moral. Porque quando a gente entendeu a parte moral, o resto a gente tira de letra. Né? Depois que a gente entendeu que é importante perdoar, o resto fica fácil. Aí ele trouxe em seguida o céu e o inferno, que fala sobre onde nós podemos ir, onde nós vamos, né, de acordo com o nosso pensamento, o nosso estado de espírito. E por último, a Gênese, que fala dessa parte científica, da criação do mundo, da humanidade, né? Mas ele ainda tinha uns artigos, algumas coisas que não tinham sido publicadas, e aí veio Obras Póstumas, que foi publicado depois que ele se foi, e ele também tinha a Revista Espírita. E a gente vai citar muita coisa disso, por isso que eu estou falando. Tá? Então, no Livro dos Espíritos, na questão 529, Kardec pergunta o que se deve pensar das balas encantadas, a que se refere a alguma lenda, porque diz que elas, inclusive, mudaram o percurso. Tem lenda que diz que a bala, ela muda o percurso para chegar onde deve. E aí os espíritos dizem assim, pura imaginação. Olha só. Pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso, por isso que ele fala mal do gato preto. Né?
Por isso que ele acha que o sal grosso vai proteger. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. E o que é a doutrina espírita, gente? A doutrina espírita veio para explicar isso. Tanto que eles dizem assim, ó, o espiritismo nos dá a chave sobre uma infinidade de fenômenos que acontecem, né? Que aconteceram em cima da ignorância, ou seja, da falta de conhecimento, né? E veio esclarecer por quê? Porque a imaginação tomou conta da humanidade. Ela foi colocando coisas onde não tinha, tá? Aí a gente pensa assim, né? Olha como foi importante. Porque se fosse só o livro dos Espíritos, né, Feijão? Já seria fantástico. Porque o livro dos Espíritos, ele traz qualquer assunto que vocês imaginem. Hoje nós estamos aqui discutindo sexualidade. O livro dos Espíritos, gente, 159 anos. 160 anos. 160 anos atrás, é claro, é de 1857. Há 160 anos, ele já trazia isso tudo. Né? E aí a gente entende, porque Jesus disse assim, ó, se me amai, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, que foi o Espírito de verdade, que veio para auxiliar na codificação da doutrina espírita, nos tirar o véu. Este véu que, na verdade, cobriu a humanidade, cegou a humanidade e fez com que a humanidade julgasse demais os outros, né? Pela falta de conhecimento. E aí, no livro dos médiuns, Kardec pergunta de onde vêm as superstições. Porque elas têm que vir de algum lugar. E os espíritos dizem que elas surgem por conta daqueles que só acreditam na matéria, que a matéria é a única potência da natureza, né? Então, como eles só acreditam nisso, tudo aquilo que não pode ser explicado pela matéria é maravilhoso e sobrenatural. Vocês entendem? Então, assim, ó, eles têm que pegar alguma coisa para poder trazer as superstições. Por quê? Porque eles só acreditam no material, naquilo que eles que é palpável. Né? Quer dizer, por que o sal grosso vai dar sorte? Vai dar sorte, porque o sal grosso existe. E vai proteger. A prece a gente já não sabe. Para quem só acredita naquilo que vê. Né? Aí ele passa, então, a crer que tudo é maravilhoso, né? Tudo é um fenômeno, tudo é maravilhoso. E ainda no livro dos médiuns, que aí agora a gente vai chegar nos talismãs, Kardec fala sobre os certos objetos, como medalhas e talismã. E Kardec pergunta, eles têm a propriedade de atrair ou repelir espíritos conforme pretendem algum? Quer dizer, nós sabemos, gente, por exemplo, como há pessoas que usam medalhinhas, que usam objetos. Eu tenho um amigo que tem pé de coelho na chave do carro. Tem gente que põe fechadura na porta. E Kardec pergunta, estes objetos, estes amuletos, a figa, têm o poder de atrair bons espíritos ou afastar maus espíritos? E os espíritos dizem assim, esta pergunta era desnecessária. Porque ele diz assim, ó, bem sabes que a matéria nenhuma ação exerce sobre os espíritos. Tá? Não exerce. Não adianta você trazer uma roupa de alguém para magnetizar, porque na roupa não fica. Não adianta trazer a chave para magnetizar, porque na chave não fica. Né? Não fica. Fica na água, porque a água é um fluido. Só. Tá? Então, ele diz assim, ó, que só que um bom espírito nunca aconselharia tal coisa. Sabe? De benzer a casa, de benzer a um objeto.
porque isso não protege, tá? Que isso é mais coisa da imaginação de pessoas crédulas, certo? E aí, no livro dos Espíritos, Kardec então pergunta, tá, mas e aquele que com ou sem razão confia no que chama a virtude do talismã? Ele pode atrair um espírito nesta confiança, já que o espírito é atraído pelo pensamento? Aí ele diz assim, que até pode, mas não é o objeto. É a tua fé, é a tua prece. E aí eu vou contar a história do meu filho. O meu filho, minha neta está aqui, ó, filha dele. O filho mora na Itália. Ele gosta de escapulário. Você sabe o que é escapulário? Escapulário é um cordãozinho que tem nas suas pontas uma imagem, alguma coisa de algum santo. E ele gosta. Nicolas, mas tu vai usar isso para quê, mãe? Não é que isso vai me ajudar, mas é que quando eu estou com o escapulário, que eu lembro de rezar, aí ajuda? Aí ajuda. Vocês entendem? Então não é o objeto que vai proteger, mas a fé, a prece, o pensamento. Aí sim a proteção vem. Porque se a gente pede, as senhoras assim, mais antigas, da Igreja Católica, elas têm imagem de santo, elas têm... Gente, então agora nós vamos dizer assim, ó, não adianta que nada disso tem valor. Quem disse? Gente, o que tem valor é o pensamento da gente. Quer dizer, não vai ter valor a imagem, mas se a pessoa acredita, ela vai atrair bons frutos para ela. Não por causa do objeto, mas por causa da sua fé. Né? Então, a doutrina espírita ela não está aqui para dizer assim, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquele outro. Cada um sabe de si. Né? Mas a gente, com o passar do tempo, conforme vai compreendendo, vai vendo que isso não existe, que não é possível. Né? Então, a gente atrai, sim, de acordo com a intenção. Porque as pessoas dizem assim, de boa intenção o inferno está cheio. Mentira. De boa intenção o mundo está cheio. A verdadeira boa intenção. Tá? Porque quem somos nós para julgar quando a pessoa é mal intencionada ou bem intencionada? A gente consegue ler pensamento? O cara chegou no centro espírita e disse para a pessoa, tu és médium? Sou. Aí ele ficou quieto. Aí o médium disse, eu posso ajudá-lo? Tá, mas o senhor não é médium? O senhor deveria saber o que eu estou pensando. Gente, não é isso. Né? Não é para ler pensamento. É para auxiliar nas dificuldades. Né? Quem adivinha é um adivinho, não um médium. Né? Então a gente tem que ter esta consciência. Tá? E aí, Divaldo Pereira Franco, que hoje é o maior divulgador da doutrina espírita em vida, né? Vai estar com 90 anos de idade, é um incansável, vai pelo mundo divulgar a doutrina. Ele tem muitas obras, uma delas é Divaldo Franco Responde, tem volume 1 e volume 2. E ali ele fala de vários temas, e um dos temas é esse, sobre o talismã. Então ele diz assim, ó, que nós nos sugestionamos. Através dessa autossugestão, nós passamos a acreditar que nós somos aquilo que nós queremos ser. Então ele disse que a partir disso, a gente realiza um processo interior que mexe com os neurônios. Que os neurônios passam a trabalhar em função daquilo que a gente pensa. Certo? Então, assim, se eu tenho um talismã e eu acredito, eu posso conseguir, eu posso realizar aquilo eu posso me sentir protegido, não por causa do talismã, mas pela fé que eu tenho. Então, vocês vejam que a fé mexe com os nossos neurônios. Né? A fé, ela chega a ser uma atividade física. Olha que importante. Né? E isso é muito interessante. Aí ele diz assim, ó,
que com estas neurocomunicações nós vamos daí atrair ou energias boas ou energias ruins. Tá? E aí, Kardec ainda pergunta, tá, mas a alquimia, as fórmulas, né? Mistura isso, faz aquilo. Aqui na praia, final de ano, vocês devem assistir muito disso. Né? A pessoa que come não sei quantos grãos de uva, que dá não sei quantos pulos na onda, que faz não sei o quê, que faz... Aí eu digo assim, irmã já deve ajudar, coitadinha, né? Mas quando ela chega na praia, que ela vê aquelas garrafas quebradas, ela diz, ai, que povo. Não é? Ela deve ficar com vergonha, né? Ela deve dizer assim, mas como é que eu vou te ajudar, meu filho, se tu não sabe nem cuidar daquilo que é teu? Então, gente, essas misturas todas, né? Que efeito que tem? Aí os espíritos dizem assim, todas as formas, todas, gente, não tem uma. Todas as formas são mera charlatanaria. Ficaram tristes? Tudo é charlatanaria. Não se iludam achando que é alguma coisa, porque não há nenhuma palavra, nenhum gesto, nenhum pulo, nenhuma uva, sabe? Nenhuma cor de roupa que vai fazer diferença. Nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã, tá? O espírito é atraído somente pelo pensamento. Somente pelo pensamento. Tá? Então, não há nada que se possa fazer. E aí, na Gênese, para a gente poder entender um pouquinho mais disso, no item 18 diz assim, ó, tudo na criação é harmonia. Na criação de quem? Na criação divina, gente. Vamos lembrar, Deus é o Criador, é o princípio de tudo. Jesus Cristo, Jesus foi quem veio aqui. Cristo é um estado angelical. É um estado crístico. Cada planeta tem o seu Cristo. Certo? Cada planeta tem o seu Cristo. Porque o estado crístico é um estado angelical. É um estado de pessoas que são capazes de governar o planeta como a Terra. Não escolhido pelo povo. Por quê? Porque escolhido pelo povo, mais uma vez nós iríamos nos iludir. Né? Então, quando Cristo assumiu a Terra, ele foi permitindo que isso tudo acontecesse para quê? Para que a gente aprendesse, para que a gente trabalhasse a fé. Né? E em comemoração ao aniversário dele, gente, é tão importante a gente pensar nisso tudo, porque são etapas da vida. Se no passado a gente já fez, agora a gente já não faz mais. Né? Então ele diz, ó, tudo na criação é harmonia, tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Vocês olhem só, gente, que bacana, tudo é harmonia. É verdade ou não é? Vamos falar só da máquina humana, para a gente poder pensar um pouquinho que harmonia é essa. Quando a gente pensa na máquina humana, a gente não pensa que a máquina humana é perfeita. Gente, é tudo perfeito. É tudo perfeito. As coisas vão fluindo de tal forma, né? Que aí a gente percebe assim, a inteligência do homem trabalhando em favor do homem, do próprio homem. Olha a medicina ali, gente. Eu lembro que há alguns anos atrás, um problema no coração era algo gravíssimo. A pessoa já dizia, já foi. Qual é o problema? É coração. Aí foi um senhor de Nova Veneza para São Paulo, para fazer cirurgia lá, porque aqui nem tinha. Não sobreviveu. Aí há 16 anos, a minha mãezinha, hoje está com 83 anos, fez uma cirurgia do coração no Hospital São João Batista em Criciúma.
Está ali, lépida e faceira. Vocês olhem só, gente, o que é a medicina, né? Cuidando da máquina perfeita. Porque os órgãos vão sendo substituídos por outros feitos com a mesma função, feitos às vezes de um material criado aqui da Terra, né? Retirado de outro material, mas que há uma modificação para que isso aconteça. Gente, isso é fantástico. Então tudo é harmonia, né? E pensando nisso, a gente pensa assim, então, não precisamos de sal grosso, né? E aí a gente pergunta, diante disso tudo, vocês acham que Jesus nos permitiria vir aqui para que a gente tenha sorte? Será que existe sorte? Então, eu vou contar uma história para vocês. No ano de 2006, o meu filho morava na Itália. Ele tinha ido no ano de 2005 e eu queria ir visitar. Mas eu não tinha dinheiro. Não pegava talismã. Tá? Eu rezava. E eu dizia assim, ai, Senhor, quem sabe, né? Oh, Senhor, eu queria tanto ver o meu filho. Trabalhar mais, eu sou professora, mas nem tinha como, porque a gente, durante o dia, vai para a escola, durante a noite, trabalha em casa, né? Então, mas eu rezava e eu dizia, ai, Senhor, uma luz, eu preciso de uma luz para poder, quem sabe, chegar na Itália. Um dia, vendo televisão, tinha uma propaganda de um tal de Carnê da Casa Feliz, vocês lembram? Do César Souza. Eu olhei para aquilo e disse, vou pagar, vou ganhar e vou para a Itália. Paguei, mas todos os dias eu dizia, ai, Senhor, por favor, mostra-me um caminho, quem sabe eu consigo, filho único, né? Matar a saudade do meu bebê. Quando eu pagava o carnê, eu dizia assim, Senhor, quem sabe? Né? Olha, eu fiz uma parte minha, quem sabe? Né? Aqui é o caminho. Um dia, estava ensaiando, eu estava no coral espírita, nós estávamos ensaiando lá no Seara de Jesus, toco o meu telefone, minha sobrinha, ela gritava, eu disse, aconteceu um acidente. No final, ela queria me dizer que eu tinha ganho um prêmio na Casa Feliz. Ganhei o prêmio da Casa Feliz e qual foi o meu destino? Itália, 2 meses. 2 meses na Itália, a partir deste prêmio que eu ganhei. E alguém disse assim, Grace, como tu és uma pessoa de sorte, eu sou uma pessoa de sorte, sou uma pessoa delicada. Dá para ver na minha voz, né? Porque eu já disse na hora, pagaste? Ai, Grace, eu não paguei não, mas parei. Eu paguei, eu tenho sorte. Tu não pagou e tu não tem sorte? Tem alguma coisa errada ali. Por quê, gente? Existe sorte? Gente, a sorte é uma coisa que parece aleatória. Isso não existe. Alguém disse assim, Graça, tu ganhou porque tu foste merecedora. Eu me conheço, não é nada disso. Mentira, eu sei que não sou, não é isso. Certamente, eu pedi tanto, com tanta fé, que as pessoas lá de cima disseram assim, pelo amor de Deus, alguém vai lá e ajuda essa criatura, porque nós não aguentamos mais. Ela pede todo dia. Eu acredito que tenha sido isso. Enfim, a gente fica questionando isso, sobre o que é sorte. E eu vou dizer para vocês, gente, para a doutrina espírita não há sorte. Não existe sorte, não existe destino, gente. As pessoas pensam, porque isso é por causa disso. Gente, olha só, há uma programação. Nós nos programamos para vir aqui. Mas se isto vai acontecer, vai depender de quem?
de nós mesmos. Porque então o meu destino é esse. Mas aí eu nunca faço nada para aquilo. Vai acontecer? Claro que não. Eu, por exemplo, eu posso ter me programado para vir estudar a doutrina, divulgar a doutrina. Então, tá, Graça. Então, assim, ó, tu vai ter facilidade com as palavras e tu vai fazer palestra. Mas se eu não estudasse, se eu não for para o centro espírita 2, 3 vezes por semana, estudar, me preparar, eu vou conseguir fazer uma palestra? Não vou. Então, gente, não é sorte. Alguém, porque nasceu para se prostituir, nasceu para usar drogas. Não, gente, ninguém nasce para isso. Ninguém nasce para isso. Estas são escolhas que nós fazemos da nossa vida. Existe uma programação, nós nos preparamos para aquilo, mas se a gente, no meio do caminho, desistir, simples assim. Então não há sorte, gente. É assim, como é que a gente constrói o nosso futuro? No dia a dia. De acordo com as minhas ações. Não é? Quer dizer, gente, como é que vai ser o meu amanhã? Depende do meu hoje. Se eu sou uma pessoa que acordo de manhã mal-humorada, reclamo de tudo e nada é bom, gente, faz favor, né? O meu dia vai ser um caco mesmo. Automaticamente, naturalmente. Né? Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. Se nós tivéssemos um destino exato, nós não poderíamos escolher. E nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher todos os dias. Todos os dias alguma coisa. Tá? Na revista Espírita, Kardec diz que é assim, ó, que para que a gente tenha uma vida boa, é bom que nós façamos uma limpeza moral. Aí ele diz assim, combater maus pensamentos e maus sentimentos. Sabe, aquela raiva que por vezes nos domina? Gente, nós precisamos aprender a tomar conta desta raiva. A não permitir que esta raiva seja mais forte que a gente. Combater os vícios e os maus hábitos. Então a gente vem para a casa espírita e a gente pede, eu vou pedir para aquela pessoa que precisa. Aí o espírito, com a maior boa vontade, vai lá levar aquela vibração. Chega lá, a pessoa está lá no bar, bebendo, fumando. Como é que este espírito vai conseguir se aproximar para trazer uma boa vibração para ele? Consegue? Não consegue, gente. Né? Então, os hábitos, combater os vícios e os maus hábitos é muito importante. Outra coisa que Kardec diz, cultivar a prece sincera. Ser comigo, Senhor, né? Cuida de mim, eu preciso. Gente, a prece é um ato de humildade. Quando nós oramos, nós mostramos que precisamos de auxílio. Então é muito importante. Uma conduta reta, né? Cultivar a fé racional, tá? E aí, no capítulo 6 do Evangelho segundo Cristo, o Espiritismo fala do Cristo Consolador. Porque se nós pensarmos em tudo aquilo que Jesus deixou, a gente vai pensar, tudo é perfeito. Tudo aquilo que Jesus deixou é perfeito. E aí, no Cristo Consolador, Kardec ele cita o que Mateus escreveu, que Jesus disse. Porque Jesus não escreveu nada, né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não precisa usar sal grosso. Não precisa usar talismã. Basta chamar por Jesus. Não é simples. Quem complica somos nós, né?
Aí, neste mesmo capítulo, no item 5, fala sobre o advento do Espírito da Verdade, a chegada do Espírito da Verdade, a presença dele na nossa vida, como Jesus nos prometeu. E ele vai falando, né, que é para escutá-lo, porque ele veio para auxiliar os filhos transviados. E no final ele diz assim: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Amai-vos. E o que quer dizer amai-vos, gente? Vamos pensar o que quer dizer o amai-vos segundo Jesus. É respeitar o outro. Amar não quer dizer abraçar o outro falsamente, gente, isso é falsidade. Né? Amar é respeitar o outro na sua essência. Quem de nós não erra? E é disso que Jesus fala. Todos nós erramos. Aí o Espírito de Verdade continua dizendo assim: instruí-vos. Então, amai-vos é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. O que é o instruí-vos, gente? É a gente sempre querer saber mais, compreender mais. Né? E quando se trata de Jesus, gente, foi tanta coisa que nós homens colocamos ali no meio, né? Em cerimoniais, em rituais, que confundem. E Jesus, gente, é a simplicidade. O ensino de Jesus é a simplicidade. Aí, o Espírito de Verdade diz assim, ó: todas as verdades são encontradas no cristianismo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Jesus veio e disse, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele falou isso com arrogância? Não, gente. Ele diz assim, gente, é só fazer como eu estou fazendo. Só assim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quer dizer que a gente tem que passar por Jesus? Não, gente. É só fazer o que ele fez. É respeitar as pessoas. É não querer se impor. Né? É compreender que todos nós, gente, erramos. E a gente assim está sempre como um juiz, né? Pronto para julgar. E aí, o Espírito de Verdade ainda diz assim: os erros que nele criaram raiz, que nele cristianismo, que no cristianismo criaram raiz, são da origem humana. Acabou. Todos os erros são nossos. Foram invenções nossas. Simples assim. E quando nós pensamos neste Jesus de amor, que permitiu isso tudo, nós pensamos no quanto é bom ter a inteligência para poder admirar o que há no mundo, que é a criação de Deus, né? O que há na Terra, este planeta cuidado e zelado por Jesus. Como eu gosto da música, eu penso que tem tanta coisa para a gente aprender com uma música. E aí, Almir Sater, que é um grande compositor, um dia ele foi na casa do Renato Teixeira, que também é um compositorzinho de nada, assim, ele só fez romaria. É de lá, Siripó, o destino de um só isso. E tantas outras coisas. E aí diz que ele não tinha levado instrumento nenhum, o Almir Sater. Aí diz que tinha um violãozinho estava faltando corda ali, que era do filho do Renato, que era uma criança na época. Aí ele começou a dedilhar, veio uma musiquinha. Diz que o Renato Teixeira imediatamente pegou o papel e a caneta na mão e
que ficou meio com os olhos assim, vidrados. A mulher estava chamando para janta e num instantinho os dois terminaram a música. Música também é uma porcariazinha, só tocando em frente. Né? E vocês sabem que o Almir diz assim, esta música foi uma psicografia. E esta música, quando a gente presta atenção nela, na poesia dela, a gente consegue perceber a presença divina. Por quê? Porque como é que é a nossa vida, meus irmãos? É um dia de cada vez. Nem mais, nem menos. Um dia de cada vez. Não adianta a gente querer ensinar para uma criança que está na primeira série equação de segundo grau. Porque ela não vai aprender. E esta música, ela retrata isso. A gente não conseguiu botar porque estava o aparelhinho assim muito ruinzinho, né? A luz muito ruinzinha. Mas vocês, pelo menos o refrão, vocês vão cantar comigo. Tá? Ela diz assim, ó. Ando devagar, porque eu já tive pressa, levo esse silêncio, que já chutei. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, escapou das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou trocando os dias pela longa estrada. Eu vou de estradas conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pensar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser é o bom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor, é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa, levo este sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Simples assim. Cada um de nós. Vocês vejam que
de tantas lições que o Mestre nos deixou, nos trouxe, tem uma que nos comove. Ele diz assim: toma a tua cruz e siga. Ele não diz assim: vem cá meu bichinho que eu vou te carregar no colo. Toma a tua cruz e siga. Meus irmãos, vamos usar o sal grosso para confraternizar com uma costelinha no final do ano, né? Vamos usar as flores para enfeitar a casa, para oferecer a quem a gente ama. E vamos lembrar de Jesus, que foi e é só amor. Que este Jesus, que é só amor, seja com todos nós, todos os dias. Muito obrigada, que assim seja. E depois de recebermos toda essa energia, de enchermos o nosso coração com todo esse amor e com toda essa emoção, vamos lembrar de fazer a nossa caridade. Quantos, neste momento, estão sofrendo por uma doença, pela falta de alguém, pela falta do alimento, do trabalho, cumprindo, pagando o seu preço junto à justiça? Então vamos fazer nossa caridade nesse momento e pedir aos Espíritos de Luz que levem paz, que levem amor, compreensão a todos esses corações sofredores. Vamos pedir que o mundo se torne melhor, começando por dentro do nosso lar. Vamos ter amor pelos nossos familiares. Vamos deixar as desavenças de lado, porque é junto de nós, com as pessoas que nós convivemos, que temos os consertos a fazer. Como disse a Graciela no começo, perdoar, entender o outro, aceitar. Nós não mudamos ninguém. Nós podemos mudar a nós mesmos, sendo mais amorosos, compreensivos, caridosos. Então, peçamos que os Espíritos de Luz, que o Mestre Jesus, que Deus, Criador de tudo, soberanamente bom e justo, acolha essas nossas preces para que a nossa caridade se despeja por todo esse mundo. Nesse mês de dezembro, nós vamos tratar de Jesus. E como as palestras, as explanações doutrinárias se alongarão um pouco mais, nós teremos o passe coletivo. Então, nesse momento, eu convido cada um de vocês para receber esse passe, que quem vai enviar essas energias maravilhosas são os Espíritos de Luz. Então, vamos fechar nossos olhos
nos conectarmos com essa força maior, com esse amor incondicional divino, e vamos entregar tudo que está em nosso coração. Vamos ser agradecidos por estarmos recebendo neste momento todas essas bênçãos de paz, de amor, de cura para o nosso corpo, matéria, mas principalmente para o nosso espírito. E Deus, soberanamente bom e justo, que nos deu seu Filho, nosso modelo e guia, vamos agradecer. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo mal. Que assim seja. Que todos nós tenhamos uma semana abençoada. E até sábado que vem.